Ora bem, volto a lembrar que estamos em direto e ao vivo na manifestação contra Lula da Silva, que vai ser recebida ali naquele palácio ali atrás, ali ao fundo. Aquele edifício lá ao fundo, cor-de-rosa, é o Palácio Presidencial, onde o Presidente de Portugal e o Primeiro-Ministro vão receber Lula da Silva, que deixou muitos milhares de portugueses indignados e brasileiros, que vieram então aqui, muitos deles, a mostrar a sua indignação contra a presença desse ladrão corrupto aqui em Portugal. André Ventura já falou ao canal Sérgio Tavares, quem chegou agora à transmissão poderá depois andar para trás e ver essas declarações, mas há a expectativa de ouvi-lo daqui a pouco ali no palanque, no palco, para o ouvirmos então nesta manifestação contra Lula da Silva, e André Ventura, que referiu que quando for Primeiro-Ministro os ministros do STF não serão bem-vindos aqui a Portugal. Entretanto, enquanto Lula da Silva não chega aqui, e foi dito aqui uma coisa muito importante, é que há ali uma contra-manifestação daquele lado, com pouquíssima gente, mas obviamente Lula da Silva não vai parar para ouvir o povo, não vai parar para lhes dar atenção. Eles são os tristes que estão ali a gritar Lula e Lula não lhes vai dar atenção nenhuma. Ora bem, enquanto aguardamos pelo discurso de André Ventura e pela chegada de Lula aqui para ser vaiado e insultado, que é o que ele merece, vamos continuar a ouvir mais palavras nesta manifestação. Vamos ouvir um discurso de mais um deputado do Chega, um dos mais jovens deputados do Chega. Vamos ouvir. Querem comer à nossa conta, fazer no Palácio de São Bento e no Palácio de Belém. Temos que dizer de forma muito clara que este país é nosso e que nós somos intransigentes com a corrupção e com toda a bandidagem que se quer aproveitar de Portugal, que querem aproveitar dos serviços públicos, que querem aproveitar dos nossos recursos, que querem aproveitar de tudo o que temos aqui em Portugal. E por isso nós hoje estamos aqui mais uma vez, como fizemos no dia 25 de Abril de há 2 ou 3 anos atrás, quando Lula da Silva, na cerimónia dos 50 anos do 25 de Abril, esteve presente no Parlamento. E nesse dia houve um facto que não foi muito noticiado, que não foi muito falado, que não abriu os telejornais. Quando Lula da Silva saía depois de ter, de forma infame, discursado naquele Parlamento, um dos seus seguranças passou ao pé de André Ventura e de forma ameaçadora mostrou-lhe a arma que tinha no coldre. Aquilo que aquele segurança fez é aquilo que eles fazem no Brasil, que é perseguir quem pensa diferente, que é intimidar todos aqueles que se opõem às narrativas oficiais, que é tentar condicionar, censurar e, em último caso, matar os opositores políticos. E isso nós não admitimos em Portugal. Diante das ameaças naquele dia, corajosamente erguemos a voz. E hoje, mais uma vez, não nos calamos para dizer que diante de todas as ameaças, diante de todas as formas de intimidação, diante daqueles que querem ultrajar o nome de Portugal, nós aqui estaremos mais uma vez, como sempre, para dizer que em Portugal os portugueses dizem não à corrupção, não à bandidagem, não àqueles que nos odeiam. Chega! 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 Hoje ouvimos aqui muitas intervenções. Intervenções sentidas, intervenções acaloradas, intervenções de quem sentiu na pele a censura, a perseguição, quem teve de fugir do narcotráfico, quem perdeu familiares, quem perdeu amigos, diante daquilo que é um Estado onde o narcoterrorismo se sobrepõe ao Estado de Direito. E esses testemunhos devem bem ser uma lembrança para todos nós, de que se o Estado a que o país continuar a caminhar, de corrupção, de aumento das violações, dos crimes, todos os anos vão aumentando em Portugal. Mais dia, menos dia, vamos nos transformar uma favela do Brasil e nós não podemos deixar que isso aconteça, porque Portugal era um país seguro, Portugal era um país digno e nós não podemos deixar que deixe de ser. Essa é outra intervenção. Portugal! 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 Mas foi aqui também referido que há 500 anos, há 526 anos que desembarcámos naquelas praias do Brasil, da terra de Vera Cruz. E essa chegada simbólica evoca
aquilo que é a nossa maior vocação, de levarmos mundos ao mundo, sermos um país orgulhoso do seu passado, de ser um país que honra a memória dos seus antepassados e que não os ultraja e que não os difama. E hoje, quando estes líderes políticos de esquerda andam pelo mundo, quando aqueles que ali estão a manifestarem-se dizem que nós fomos colonialistas, que nós fomos racistas, que nós fomos tudo o pior que o mundo tem, pois hoje devem lembrar-se que há escolas, se há estradas, se há serviços públicos, se há língua, se há cultura, se há civilização, é porque houve Portugal a levar isso pelo mundo fora. É porque houve Portugal a levar isso pelo mundo fora. Caros amigos, Portugal! 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 O ADN deste partido é a luta por Portugal. A luta por um Portugal seguro. A luta por um Portugal sem corrupção. A luta por um país digno. E é nessa luta que nós não cedemos um só milímetro. E não tenho dúvidas que mais cedo ou mais tarde os portugueses hão de nos recompensar esta valentia. De aqui estarmos orgulhosamente sós, sem apoio de mais partidos, com as narrativas oficiais, o mainstream, grande parte dos comentadores contra nós. Mas nós aqui estamos, porque quem luta pela verdade, cedo ou tarde, colherá os seus frutos. Não tenham dúvidas disso. E por hoje estamos aqui a lutar por Portugal, por um país digno, um país que nos mereça, um país, sobretudo, sem corrupção. Caros amigos, aquelas algemas que aqui foram simbolicamente distribuídas são bem sinal daquilo que espera a muitos dos corruptos e dos bandidos deste país. Todos aqueles... É um autocarro! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! 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 Companheiros, por menos assustei-me. Vi alguém de moto e outros a gritar. Pensava que era um dos assaltantes que eles trazem para Portugal. Pensava que eram deles. Pensava que eram deles. Esta escanalha, deixem-me dizer isto. Esta escanalha que acha que o país é deles, fazem o que querem, que não há regras, que não há lei, que a nacionalidade é um bar aberto para se distribuir por toda a gente, acham que ainda mandam alguma coisa, mas nós vamos lhes dizer mais uma vez, Portugal é nosso, Portugal é nosso, Portugal é nosso e há de ser, Portugal é nosso e há de ser, Portugal é nosso até morrer. Não nos cansem, não nos intimidam, não nos metem medo. Ontem, hoje e sempre, viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal! Ora, ouvimos mais um discurso aqui de um dos deputados do Partido Chega e a expectativa é ouvir este homem aqui atrás de mim, André Ventura, que está ali atrás. É grande expectativa aqui nesta manifestação contra Lula da Silva, o presidente ilegítimo do Brasil, o presidente que foi tirado da cadeia pelo STF, também ele um órgão corrupto, um presidente que depois ganhou as eleições com pouco mais de 1% dos votos contra Bolsonaro, mas só com fraude eleitoral. E a fraude eleitoral não foi só nas urnas eletrónicas, a fraude eleitoral no Brasil foi também no tratamento desigual do TSE, foi no boicote ao voto impresso por parte de Barroso. O ministro Barroso foi o primeiro rato a abandonar o barco e Barroso foi o responsável, um dos grandes responsáveis pela fraude eleitoral no Brasil. Ele impediu o voto impresso, a PEC do voto impresso que já estava aprovada
no Parlamento e no dia anterior à votação, Luís Barroso foi ameaçar os parlamentares e conseguiu inverter a situação. Com papel, o Lula da Silva não ganhava nunca as eleições e Bolsonaro não estaria preso, não tinha havido a cilada do 8 de janeiro, não tinha havido a prisão de Jair Bolsonaro e a perseguição a tantos milhares de pessoas. Este é um STF que tem sangue nas mãos, é um STF que cometeu ele sim o verdadeiro golpe de tirar Lula da prisão e pô-lo no poder e depois fazer o golpe do 8 de janeiro. Temos agora mais um discurso aqui nesta manifestação, é uma portuguesa, vamos ouvir o que a portuguesa diz aqui nesta manifestação. Sofreram durante décadas o socialismo do século XXI, que é aquele que está a dar cabo do mundo inteiro neste momento. Começaram por América Latina, Argentina, Bolívia, Equador, foram para o Brasil. O Lula abraçava aos Chaves, que instituiu um regime completamente ditatorial, em que as pessoas pensavam que estavam em democracia, vendiam sonhos, vendiam futuro, e nada disso se concretizou. Os venezuelanos sofreram o mesmo que está a sofrer no Brasil agora. E são estas lutas as que têm que ser feitas dentro e fora do Brasil, tal como estamos aqui hoje em Lisboa, para que os brasileiros possam conhecer finalmente a liberdade. O socialismo do século XXI é uma máfia corrupta, uma máfia do narcotráfico, uma máfia que está expandida a nível mundial e está a tentar dar cabo de Portugal, porque Portugal tem uma localização estratégica e Portugal é a porta para a Europa. Por isso é que nós estamos aqui para dizer que o Lula e a sua corrupção socialista não é bem-vinda cá em Portugal. Tenho muita pena de que seja um presidente socialista abrir a porta à corrupção socialista da América Latina à Europa. Mas se o Chega estivesse no poder, isto nunca aconteceria. Se o André Ventura fosse o presidente da República, isto nunca aconteceria. Os imigrantes são bem-vindos em Portugal, tal como nós fomos bem-vindos no Brasil e na Venezuela e em outras partes do mundo. Os imigrantes são bem-vindos em Portugal, mas têm que aprender a falar português. Eu lembro-me quando eu voltei a Portugal, com 10 anos. Eu vivi lá a minha infância e vim para aqui com 10 anos. Eu tive que fazer um exame ad hoc para poder entrar na escola. E nesse exame eu tinha que demonstrar que sabia história e português. E eu, sendo portuguesa, hoje em dia isso não é necessário. Entram de qualquer maneira, fazem o que querem e uma vez tendo a nossa nacionalidade, saem para outros países da União Europeia e do mundo como portugueses a sujar o nosso nome. Então, criminosos não queremos, corruptos não queremos. Se querem vir em paz, venham em paz, tal como nós fomos em paz aos outros países. Falam agora no colonialismo, mas não falam no legado em que os portugueses deixaram nos outros países do mundo. Isso é o que eles não dizem, que a nossa língua está espalhada nos 4 cantos do mundo, que nós deixamos obras eternas nos 4 cantos do mundo. E isso também era para ser agradecido aos portugueses. E não é só falar da parte cinzenta e preta da história, é falar da parte luminosa que também tivemos. Então, o Lula não é bem-vindo a Portugal, o Lula não é bem-vindo por nós, porque nós nunca vamos compactuar com a corrupção e com a sujidade do socialismo do século XXI. Portugal é nosso! Portugal é nosso! Portugal é nosso e há de ser! Portugal é nosso e há de ser! Portugal é nosso até morrer! Obrigada! Portugal é nosso. Vamos lá, malta. Vamos lá mostrar que Portugal é mesmo nosso e que estamos aqui para fazer barulho e não queremos
Ora bem, continuamos aqui à espera que Lula da Silva chegue aqui para a visita ao Presidente da República e aparentemente não vai cumprir a hora prevista, ainda não há vestígios de Lula aqui, e ainda bem por um lado, porque não o queremos cá, mas ainda mal por outro, porque queremos que ele ouça bem alto esta mensagem que está a ser dita agora, que o seu lugar é na prisão. Nós continuamos em discurso, já vamos quase para 2 horas de manifestação. André Ventura está aqui, prevê-se que ele seja provavelmente o último a falar. Agora vamos ter aqui o discurso de uma atriz portuguesa conhecida no Brasil, ela já participou em novelas no Brasil, Maria Vieira, e prevê-se que ela diga palavras muito fortes, é pequenina, é baixinha, mas é fortíssima. Vamos ouvir esta atriz portuguesa, Maria Vieira. Para dizer aqui umas palavras, eu fui apanhada de surpresa, mas não queria deixar, olá para a Chita, não queria deixar de mostrar aqui a minha experiência. Eu vivi muitos anos no Brasil, trabalhei muitas vezes, desde 2012, creio eu, que trabalhei no Brasil. É um país maravilhoso, com gente maravilhosa, que está a ser destruído por este malandro que está aqui hoje, por este canalha que está aqui hoje. Que é uma vergonha estar a ser recebido pelo nosso presidente, pelo nosso, não é, pronto, mas, e nosso com certeza que também não é. Estaria ali outra pessoa, mas enfim, está guardado para outras coisas, mas de facto é um país que cai uma semente no chão e nasce uma árvore com frutos para nos alimentar, e ele está de facto a destruir um país maravilhoso. Eu, quando trabalhar para o Brasil, tinha que ter um visto de trabalho, tinha que tirar montes de certidões, tinha que ter registro criminal, tinha que ter várias provas, e todos esses documentos iam para a TV Globo. Quando a TV Globo trabalhava como deve ser, quando era uma das maiores televisões do mundo, que hoje está destruída, hoje está vendida ao PT, faz censura, enfim, a Globo é de facto uma televisão mentirosa, corrupta. Eu era para fazer uma novela, a Travessia, há uns 2 anos atrás, e fui censurada, fui silenciada e deixei de trabalhar lá por ser de direita, por defender o Bolsonaro, portanto, e por ser deputada do Chega. Portanto, enfim, isso não pode acontecer. Eles, de facto, é um país corrupto, é uma televisão corrupta. Mas, como eu estava a dizer, eu tive que tirar um visto de trabalho, e houve uma vez que esse visto demorava pelo menos 3 meses. E houve um dia que alteraram a data das gravações e só tinha 1 mês para tratar toda aquela papelada e para eles lá no Brasil aceitarem. E não tive tempo e não fui trabalhar porque não consegui o visto. Aí nem era por censura. Mas como veem, todos aqueles que querem com visto de trabalho, todos aqueles estrangeiros, enfim, todos aqueles que querem com visto de trabalho, que vêm de facto para trabalhar, são bem-vindos. Agora aqueles que são ladrões, são corruptos, são para ir para aqui, para ser com que o nosso país fique e vir o Brasil, não são bem-vindos. E eu não digo que eles vão para a rua. Não vão para a rua. Eles nem sequer vão entrar. Eles nem sequer vão entrar neste país. Mas quem devia estar aqui, pronto, vamos já falar. Quem devia estar aqui hoje era o Bolsonaro. O Bolsonaro é que é o presidente do Brasil. O Bolsonaro é que é o presidente do Brasil. Estava a tentar que aquele país de facto mudasse. Porque não é fácil. É um país com muita gente, enfim. Mas quem devia estar aqui de facto era o Bolsonaro. E nós, para terminar, só quero dizer o seguinte: nós não podemos deixar que este país, o nosso querido Portugal, se vire como o brasileiro. Nós não podemos
ser um país de criminosos, de corruptos, de ladrões. O nosso país era seguro, só está a deixar de ser seguro. Então, enfim, nós não podemos deixar que este país, o nosso querido Portugal, se transforme num Brasil. E para isso, nós temos de estar aqui dentro e temos de estar noutros eventos mais futuros. Nós temos aqui um homem que pode mudar este país. Temos aqui um homem corajoso, determinado, que pode mudar e quer mudar este país, mas não o pode fazer sozinho. Por isso, nós hoje, sempre e amanhã, temos que estar com André Ventura, temos que estar com o Chega, para que muito Portugal, para que Portugal seja de facto um país livre de Portugal soberano. Portugal! 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 Chega! 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 E viva o primeiro-ministro de Portugal! Viva! Ventura! André Ventura! André Ventura! 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 Estamos bem! Beijinho a todos! Ora bem, estamos quase no momento alto aqui do discurso de André Ventura nesta manifestação contra Lula da Silva. Eu não me canso de dizer, a eleição de Lula é ilegítima e foi promovida com uma monumental fraude eleitoral. O Brasil é o único país do mundo, juntamente com o Butão, que não tem urnas eletrónicas com transparência, não dá comprovante em papel e, portanto, só aí não se cumpriu a Constituição do Brasil. Antigamente eram os 3 Bs, Brasil, Butão e Bangladesh. O Bangladesh já abandonou as urnas eletrónicas sem comprovante. Agora, vergonhosamente, os únicos países do mundo que promovem eleições em urnas eletrónicas sem papel, sem cumprir a Constituição, é o Brasil e o Butão. Tal como o Brasil é o único país do mundo onde os juízes do Constitucional são juízes gestores eleitorais. Os juízes do TSE são juízes do STF. É uma vergonha eles supervisionarem a sua própria organização das eleições. Isso só prova que é tudo um plano para dominarem as eleições. E agora sim, André Ventura vai discursar, é o momento alto desta manifestação. Vamos ouvir o final da manifestação contra Lula da Silva. Muito obrigado. Deixem-me agradecer-vos isto, por estarem ainda aqui a esta hora e por estarmos aqui todos juntos. O Presidente Lula da Silva está a falar agora aqui no outro palácio, no de São Bento. Acabou de reunir com o Primeiro-Ministro, ele vem para aqui. E nós estamos aqui por uma razão, porque queremos que eles ouçam. Então eles não têm ouvido bem. Aqueles ali estão a... Lula, ladrão, seu lugar é na prisão. 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 E eles podem, deixem dizer, muitos deles nem sabem porque é que estão ali. Devem estar a receber subsídios e alguém lhes disse para ir para ali, ou são pagos pelo PT para estarem ali. Nós sabemos uma coisa, quem veio para aqui hoje, muitos brasileiros, muitas famílias estão aqui hoje, não por causa de nenhum subsídio, mas querem dignidade, liberdade e combater a corrupção no seu país. É essa a diferença deste lado para aquele lado. Mas há outra diferença. Muita gente se perguntava hoje se nós nos devíamos mobilizar aqui à frente do Palácio de Belém para fazer isto. E eu tinha a certeza que devíamos. Sabem,
a luta pela liberdade, a luta contra a corrupção, não pode ser só conversa, não pode ser só quando dá jeito. Nós temos um homem hoje à frente de um país que é um país irmão de Portugal, que é um país do qual muita gente vem para residir também neste seu país irmão e que tem ostensivamente roubado o país, primeiro que nada, roubado os brasileiros, roubado os portugueses, feito da corrupção uma espécie de prática constante. E aqueles senhores cantam, é o país deles, e eles cantam porque gostam de ser roubados. Nós não gostamos de ser roubados. Essa é a diferença de nós para eles. Nós não gostamos de ser roubados. E eu trouxe hoje esta camisola por uma razão. A razão é que me foi dada por um brasileiro que está preso agora. Ele deu-me esta camisola, vocês podem ver, tem aqui número 1, e ele pediu-me para ser o número 1 do meu país no combate à corrupção. O número 1 do meu país no combate pela liberdade. E o número 1 do meu país no combate pela dignidade da nação. Ele hoje não pode estar aqui, porque o Brasil o que tem feito nos últimos meses, nos últimos anos, como já foi dito aqui por várias pessoas, é prender, é calar. E eu quis trazer isto em homenagem a uma coisa que transcende gerações e nações. É a luta pela liberdade e pela dignidade. Nós sabemos o caminho que temos que fazer. E o caminho que temos que fazer não é fazer corrupção nem receber corruptos. Não é ajoelharmos permanentemente a quem rouba o país. E não é querermos, como o PT quer, uma imigração completamente descontrolada. Falo para vocês porque sei que compreendem o que eu quero dizer. Muitos que aqui estão são brasileiros, venezuelanos e outros. Sabem o que é o socialismo e o comunismo nos seus países. Mas não querem que Portugal se torne nem um Brasil 2, nem uma Venezuela 2. Querem poder vir para este país em segurança e em liberdade. Não querem grupos criminosos a entrar neste país. Não querem o PCC a mandar ou em Lisboa, ou no Porto, em Braga, em Faro. Não querem criminosos. E então, quando é assim, um país tem que se levantar. E é bom estarmos aqui portugueses, brasileiros, venezuelanos, porque mostra que isto tem mais do que uma nação, isto é uma luta pela nossa segurança e pelo nosso futuro. Nós queremos um futuro de paz, queremos um futuro de dignidade, queremos liberdade. Essa liberdade é a qual vamos lutar e essa liberdade só será conseguida quando todos os corruptos estiverem na prisão, seja em Portugal, seja no Brasil, seja na Venezuela. Eu estou a ver aqui, vocês podem ver estas imagens do Lula atrás das grades. Eu sei que muitos brasileiros estão à espera desse momento. E vejam, todos os venezuelanos diziam que era impossível o Maduro estar atrás das grades. Mas hoje ele está atrás das grades. Hoje ele já não é o presidente da Venezuela. Hoje ele já não pode matar, roubar, silenciar o seu povo. Por isso, nesta imagem que temos aqui, com José Sócrates e com Lula da Silva presos, para muitos pode ser ainda uma imagem a dizer que não vai acontecer, mas eu garanto-vos, pode-me puxar isso, por favor, eu garanto-vos que isto é para acontecer, não é um sonho, isto é para acontecer. Nós estamos fartos de ser roubados, o país está farto de ser roubado. Isto não pode ser para acontecer daqui a um tempo que ninguém sabe. Isto tem que ser o futuro de Portugal e do Brasil. Não pode haver pessoas presas por terem a sua opinião. Não pode haver pessoas presas por dizerem o que pensam. Não há mais espaço para ditadores. Como é que o nosso Presidente da República, depois de tudo o que foi a campanha eleitoral, depois de todos os debates, como é que o primeiro chefe de Estado que ele recebe aqui, o primeiro chefe de Estado que ele aqui recebe é um ladrão e um corrupto? Que sinal é que isso dá para Portugal? Que sinal é que isso dá para o Brasil? Que sinal é que isso dá para o mundo que fala português? Dá um péssimo sinal. Lula, ladrão! Lula! Ladrão! Lula, ladrão! Lula! Eu queria vos dizer que fui agora informado que o Lula da Silva já está a caminho aqui do Palácio de Belém, por isso nós vamos ter que nos fazer ouvir muito para que ele saiba, sobretudo para que ele sinta e perceba que estas pessoas que estão aqui não o querem em Portugal, não o querem no Brasil, e se Deus quiser,
Se Deus quiser, no final do ano, também se livrarão dele no Brasil. Se Deus quiser, no fim do ano, também se livrarão dele no Brasil. E se Deus quiser, acabarão as prisões políticas, acabará o socialismo e a miséria que vos gerou. Já pensaram porque é que tantos vêm para Portugal se o Brasil estivesse tão bem? Se o Brasil estivesse tão bem, para que é que viriam para Portugal? Para que é que viriam para Portugal? Não teriam que vir, nem para Portugal, nem para os Estados Unidos, nem para a França, nem para a Espanha. Mas Lula da Silva foi a Espanha, a Barcelona, onde esteve o secretário-geral do Partido Socialista Português também. Isso não é grande novidade. Mas foi agradecer ao Pedro Sánchez, esse outro corrupto que temos na Europa, por regularizar e legalizar 500 mil de imigrantes que não faz ideia quem são, não faz ideia se têm cadastro, não faz ideia se são criminosos, não faz ideia de onde é que vêm. Isto é tudo o que nós não queremos. Nós aceitamos que venham para o nosso país. O nosso país é um país de braços abertos ao mundo, mas não é um país de braços abertos ao crime. É um país aberto ao mundo, não é um país aberto ao crime, nem à bandidagem, nem ao terrorismo. É um país aberto ao mundo. É um país que quer trabalho, é um país que quer fé, é um país que quer autoridade, quer segurança, é um país que quer trabalho, salário, dignidade. Ora, o Brasil de Lula não é nada disto. O Brasil de Lula não tem salário, senão não tinham que vir para aqui. O Brasil de Lula não tem autoridade, senão não havia uma mulher morta cada dia que abrem o jornal, como nos disse aqui esta deputada. O Brasil de Lula não tem liberdade, senão este senhor estava em liberdade e não estava preso. Quantos milhares estão presos porque inventaram uma conspiração nacional e internacional por causa do Lula da Silva? Quantos? Quer dizer, o que temos hoje no Brasil e em Portugal um pouco também é isto. Os que lutam contra a corrupção, os que lutam com liberdade de pensamento político estão presos e encarcerados, as suas famílias são perseguidas. E os que andaram a roubar o Brasil e Portugal durante décadas estão em liberdade a desfrutar desse dinheiro e a desfrutar desse roubo. Podem dizer-nos para nos calarmos, mas nós não nos calaremos. Nós vamos lutar até que a dignidade dos nossos países esteja restaurada. E vamos lutar. Vamos lutar. E eles, nem aquele grupo pequeno de pessoas, nem o grupo de segurança do presidente Lula da Silva, nem esses nos conseguem intimidar. Porque nós sabemos que estamos a lutar pela verdade. Eu gostava que muitos daqueles que ali estão, se calhar até pertencem a grupos criminosos, se a polícia fizesse ali uma rusga, a maior parte eram presos, provavelmente. É verdade. Se estivessem ali, se fossem ali pedir documentos e ver o cadastro, se calhar metade eram presos. Mas como iam dizer que era racismo e xenofobia, nós deixamos. Já foi dito aqui daquela atriz, a Laura Povani, perguntava-se, Luana, perguntava-se porque é que um brasileiro que vem para Portugal é do Chega e é de direita. Por isso, porque fugiram da miséria, dos salários baixos, da perseguição política, fugiram de pensões de vidas miseráveis, fugiram de um país sem lei, sem autoridade, e quiseram um país que lhes desse dignidade. Mas perguntava-se ela como é que um preto, palavras dela, como é que um preto é de direita? Se fôssemos nós a dizer isto, caía o Carmen Atindade. Mas eles acham que podem fazer tudo. Porquê? Porque nós lhes deixámos fazer tudo. Nós deixámos que o ladrão tenha vida fácil, nós deixámos que o bandido tenha vida fácil, nós damos subsídios para toda a gente, nós deixamos entrar toda a gente de qualquer maneira. Olha, é uma boa t-shirt, atiro para aqui. Atiro aqui para aqui. Olhem, é isto que muitos brasileiros cá estão, é por isto, eu vou-vos mostrar. Pela autoridade, contra a impunidade. Era isto que aquela malta devia perceber. Era aqui. Tivemos até... Obrigado. Agradeço-vos porque esta é a nossa luta certa que nós vamos travar e os próximos meses vão dar-nos razão. Tivemos aqui um pastor. E desculpem falar deste assunto, mas sei que também é importante. Os brasileiros são um povo de fé como nós somos um povo de fé. Neste momento, no Brasil,
Quem acredita está a ser perseguido também. Neste momento no Brasil, quem quer viver a sua vida de fé, de família, de paz, está a ser perseguido também. Porque o Estado se tornou verdadeiramente um monstro que persegue as pessoas. Ora, nós andamos a lutar pela liberdade desde a nossa fundação. O que é que tem o Brasil hoje? Tem um ex-presidente da República preso, uma série de dirigentes presos e mais, estão a querer agora impedir o próprio Flávio Bolsonaro de se candidatar às eleições no Brasil, porque já começaram a ver as sondagens e percebem que ele pode ganhar as eleições. Ora, eu gostava de perguntar ao nosso Presidente da República se nós vamos continuar aqui em Portugal a tolerar todos estes Nicolás Maduro, estes Lulas da Silva e estes ditadores do mundo inteiro, ou se vamos por uma vez na vida enquanto país, por uma vez na vida enquanto nação, deixar de andar de cabeça baixa e dizer aos ladrões que o lugar dele é na prisão e dizer aos ditadores que o tempo deles chegou ao fim e que a imigração tem que ser controlada. Pessoal, eu gostava que eles ouvissem outra vez. Vamos lá, Lula, ladrão! Lula, ladrão! Lula! Mais alto, pessoal, vamos lá! Lula! Lula! Lula, ladrão! Lula, ladrão! Lula! 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 Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! 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 Lula, ladrão! Lula, ladrão! Lula! 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 Seu lugar é na prisão! Lula! Seu lugar é na prisão! Lula! 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 Andou! Lula! 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 Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão! 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 Vamos lá puxar mais alto outra vez! Lula! Lula! Lula, ladrão! 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 Só para terminar, deixem-me só falar-vos, que eu acho que é importante também todos saberem isso. Nós não vamos desistir até responsabilizar todos aqueles que andaram a fazer isto nos últimos anos.
E isso inclui quem tiver que ser do STF, inclui quem tiver que ser de branquear dinheiro em Portugal, de andar a branquear dinheiro em Portugal, inclui o Gilmar Mendes, de certeza absoluta, porque nós não podemos só responsabilizar a Venezuela de Maduro, nós também vamos responsabilizar o Brasil de Lula da Silva pela corrupção, pelos crimes que cometeu contra o seu próprio povo, porque cometer crimes contra o seu próprio povo é um crime grave contra a humanidade. Então, se outros vão aos tribunais penais internacionais para serem julgados, o Lula também tem que ir, o Alexandre de Moraes também tem que ir, o Gilmar Mendes também tem que ir, e aqueles que tornaram a ditadura brasileira têm que ir. Ouvi dizer que o Lula da Silva está a chegar, portanto nós vamos ter que gritar mesmo muito alto agora para eles ouvirem. Ele está a chegar agora e por isso... Aqui, eu sei. Lula é ladrão! Lula é ladrão! Lula é ladrão! Lula é ladrão! É uma altura em que Lula da Silva está a chegar aqui, está aqui Polícia Federal, está aqui muita polícia, e as pessoas aproximam-se do Palácio de Belém, onde o carro de Lula da Silva vai chegar a qualquer momento. Cadê? Está a lugar, aproximam-se,
Este é o momento em que Lula da Silva está a chegar. Está aqui um enorme aparato policial. Estão aqui, as pessoas vão se juntando agora aqui à estrada para poder gritar bem alto que Lula é ladrão. André Ventura chegou-se também aqui à estrada, está ali, aqui bem atrás com algemas na mão. André Ventura com algemas na mão a gritar bem alto que Lula, ladrão, o seu lugar é na prisão. Vejam aqui atrás de mim. E há uma coisa muito importante que é preciso dizer. A Polícia Federal esteve aqui, a Polícia Federal de Lula da Silva esteve aqui a fotografar e a tirar imagens dos patriotas brasileiros que estavam nesta manifestação. A Polícia Federal esteve a identificar os patriotas brasileiros que estiveram nesta manifestação, o que é uma vergonha e mostra bem como atua a polícia de Alexandre de Moraes e de Lula da Silva. Está aqui toda a gente agora à espera que chegue então o carro com a comitiva de Lula da Silva. André Ventura vai continuando a gritar de algemas na mão: Lula, o teu lugar é na prisão. A qualquer instante vai chegar então Lula. A polícia não nos deixa agora aproximar-me da estrada, mas nós estamos aqui o mais perto possível para vos mostrar então em primeira mão aqui a chegada do bandido, do corrupto, do ilegítimo presidente do Brasil, eleito com fraude eleitoral monumental, levado ao colo pelos corruptos do STF, por Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que esta é a resposta do povo português. Ouçam a resposta do povo português. Eu vou-vos deixar ouvir agora os gritos em Lisboa, neste dia 21 de Abril, na recepção de Lula, aqui pelo Presidente da República de Portugal. Vamos ouvir. E continuamos a aguardar a chegada do bandido, do corrupto, pior criminoso do Brasil, nunca absolvido, eleito com fraude eleitoral, eleito de forma ilegítima, levado ao colo por um STF corrupto. Estamos aqui à espera. André Ventura está à espera também. A qualquer instante vamos ter então um momento alto. Esta multidão ruidosa vai brindar Lula da Silva com mais uma ovação negativa daquelas que ele está habituado. Ele está habituado a ser chamado ladrão, ele está habituado a ser chamado corrupto, ele está habituado a ouvir estádios inteiros a mandarem-no tomar no cu, ele está habituado a ouvir aquilo que ele é, um corrupto e um bandido. Vejam bem o aparato policial, temos aqui também a própria Polícia Federal aqui junto da Polícia Portuguesa. Este edifício aqui à frente, edifício cor-de-rosa, é o edifício Palácio Presidencial, onde o Presidente da República, também ele um socialista, vai receber Lula da Silva. Estamos à espera, a qualquer momento, da chegada de Lula da Silva.
Lula da Silva não está a ser pontual, já era prevista a chegada dele desde as 12h30 de Portugal, ou seja, desde as 8h30 da manhã no Brasil, ainda não chegou. Ele esteve no Palácio de São Bento, onde foi recebido pelo Primeiro-Ministro, e agora então prepara-se para ser recebido e almoçar de graça no Palácio Presidencial. Aqui as pessoas já vão começando a pôr a mão na carteira, porque todo o cuidado é pouco quando temos um ladrão por perto, e avisamos também o Presidente de Portugal durante o almoço para olharem pelos talheres, olharem pelas canetas, olharem pelas carteiras, porque com um ladrão na mesa tudo pode desaparecer. Voltamos a informar-vos, estamos à espera do momento final desta manifestação, a chegada de Lula da Silva aqui ao Palácio de Belém, Palácio Presidencial. Eu queria pegar aquela participação que estão fazendo, que a Polícia Federal está andando no meio de nós. Arrumaram todos os nossos brasileiros que falaram e agora foi um ali e chamou de arrombar. Eu já falei, mas vamos sofrer isso também. Cabrão com um burrico aqui, paneleirão. Vamos denunciar isso. E agora uma denúncia muito importante, porque a Polícia Federal está a identificar os cidadãos brasileiros. O que é que está a acontecer então? Nós estávamos ali na manifestação, comecei a observar que a Polícia Federal estava em meio da manifestação, fizeram fotografias e filmagens de todos os brasileiros que estavam aqui a falar e se manifestar. O engraçado é que do outro lado, onde há apoiantes ali do Lula, a Polícia Federal não interveio. A minha pergunta que eu deixo é, por que a Polícia Federal está a andar aqui no meio de nós? Qual é o perigo que nós trazemos para o Lula? A não ser as nossas carteiras que têm que estar menos ao bolso, porque ele acabou de chegar. Mas eu acho isso uma injúria, um disparate, virem para aqui policiais da Polícia Federal e ainda chamou os nomes ali, disse nomes das pessoas que estavam ali. Filmaram todos os brasileiros. Isso é uma ditadura, não é? Exatamente, é a atuação da Polícia Federal de Alexandre de Moraes e de Gilmar Mendes, mandando os seus agentes para Portugal para identificar os conservadores de direita que protestam contra Lula da Silva. Ou seja, estes patriotas brasileiros que estão aqui agora a manifestar-se contra Lula da Silva já vão ficar na base de dados da Polícia Federal e estarão agora sobre a supervisão da Polícia Federal e sabe-se lá o que é que vai acontecer, sabemos como é que eles atuam. Ora, eu volto a relembrar que estamos na reta final deste protesto gigantesco contra Lula da Silva, contra o corrupto e ladrão Lula da Silva. Já tivemos vários discursos, tivemos até declarações exclusivas de André Ventura aqui ao canal Sérgio Tavares, ouvimos também muita desta população que está aqui, filmámos também a contra-manifestação de uns quantos tristes, desocupados, petistas que estão ali do outro lado e agora só falta mesmo trazer-vos aqui em primeira mão a chegada do ladrão ao Palácio Presidencial para ouvirem bem alto e encherem os corações e as vossas almas com o grito de revolta de portugueses, brasileiros, venezuelanos e não só, a gritarem contra a chegada deste bandido aqui a Portugal. Aqui, por exemplo, Marcos Santos, ele é luso-brasileiro, é deputado do Chega, está aqui com as algemas. Marco, o nosso desejo era pôr essas algemas nele, não é? Bastava um par de algemas para Alexandre de Moraes e Lula da Silva. Uma para os dois, não é? Uma para os dois. O Lula não sei se escapava, tinha que... O gajo é malandro, só tem 9 dedos, né? Tinha que meter aqui mais... Tinha que botar aqui mais fechadinha, mas funcionava. Ia funcionar. Porque queremos o ladrão de volta à cadeia. O Lula, é importante lembrar, o Lula nunca foi inocentado. O Lula articulou, assim como o José Sócrates tem feito aqui em Portugal, e deu a volta à justiça e voltou à cena do crime. Por isso, o Lula tem que voltar para a prisão. Forte abraço e obrigado pela cobertura, Sérgio. Ora, está aí uma algema dupla para Alexandre de Moraes e Lula da Silva, com essa particularidade. A algema de Lula tinha que ser mais apertada por causa daquele dedinho que ele cortou de propósito para não trabalhar no tempo em que ele era sindicalista. Ele cortou o próprio dedo para não ter que trabalhar, esteve preso por roubar e roubar e roubar, foi tirado da cadeia, foi posto na presidência e agora rouba
a céu aberto, rouba a céu aberto, é o presidente que gasta mais em viagens, ele e a Janja, conhecida como a esbanja, aquela que o próprio filho de Lula lhe chama de puta, não são palavras minhas. A Janja que te pariu. Exatamente, a Lula vai para a Janja que pariu, e não somos nós que chamamos puta a Janja, é o próprio filho de Lula da Silva que a chama, e o povo chama-lhe de esbanja, porque em cada viagem dispendiosa que Lula da Silva faz, esbanja leva uma equipa de 12 assessores. Ela aproveita essas viagens para fazer compras luxuosas e ainda leva 12 assessores. Para quê? Para carregarem as malas das suas compras luxuosas, e por isso mesmo é conhecida como a esbanja. Está aqui muita expectativa para a chegada do carro de Lula da Silva. Se esta fosse uma manifestação da esquerda, o carro de Lula da Silva era recebido com ovos, com tomates, com farinha, com tiros, com tudo e mais. Mas aqui é gente pacífica, é gente do bem, que sabe usar a sua arma, a liberdade de expressão. Lembrar que uma coisa importante, o Lula veio com toda a comitiva gastada do erário público brasileiro, e tem vários agentes aqui da Polícia Federal que filmou a nossa manifestação, tirou fotografia dos brasileiros que estão cá, e provavelmente é para que futuramente para castigá-los, para censurá-los, e esses brasileiros, quando forem ao Brasil, serem travados no aeroporto, como aconteceu com o Sérgio Tavares. Isso não é o que acontece na Coreia do Norte? Isso não é o que acontece na Coreia do Norte? Acontece na Coreia do Norte. E provavelmente, se não existisse o Chega em Portugal, provavelmente seria o destino de Portugal, brevemente também, essa censura de que você não pode falar, não existe o contraditório. Por isso, eu vou colocar nas minhas redes sociais, eu falei para os agentes federais, falei, olha, eu entendo que vocês vão trabalhar, eu entendo que é o trabalho de vocês, mas vocês vão fazer além do trabalho de vocês deveriam cuidar da segurança do Lula. Isso eu entendo, que é um chefe de Estado. Agora, não tirar fotografia de cidadãos fora do Brasil que estão a se manifestar. Isso é prostituição, ou seja, é fazer um trabalho por dinheiro, e isso nós não aceitamos. E eu falei para eles que no final do ano nós elegeremos Flávio Bolsonaro, e eles vão entrar para a lixa negra da Polícia Federal, porque são os traidores da pátria, estão aqui fora, aqui na Europa, a atrair os brasileiros. Agora está Marcos Santos, deputado do Chega, luso-brasileiro, aqui a repetir aquela garantia que já tinha sido dada por André Ventura, ele que está aqui agora a aproveitar para tirar fotografias com os fãs, com as pessoas que se juntam aqui, aproveitam a presença de André Ventura, aqui está bem ele aqui bem atrás, e Marcos Santos então a lembrar que quando o Chega e André Ventura for primeiro-ministro, os ministros do STF, eu não consigo chamá-los ministros, porque aquilo é um gangue, é uma quadrilha, os gatunos, os corruptos do STF serão então barrados e impedidos de entrar em Portugal. Esse é o desejo, tchau Marcos, esse é um desejo de muitos brasileiros, mas é também já o desejo de muitos portugueses que já conhecem a tirania de Alexandre de Moraes e do STF. E eu volto a lembrar, aproveito aqui este compasso de espera enquanto Lula da Silva, o ladrão, não chega aqui a Lisboa, para vocês que estão a ver esta transmissão, e está a ser transmitida no Facebook, no YouTube, no X, são mais de 8.000 pessoas ao vivo. Eu quero lembrar-vos que está disponível o único documentário mundial que expõe o golpe do 8 de janeiro, expõe a fraude eleitoral, expõe a quadrilha do STF, chama-se O Falso Juiz, versão dublada em português do Brasil, foi estreada a 22 de março de 2026 deste ano, uma versão atualizada de 2026, já inclui escândalo Banco Master, inclui a perseguição a Jair Bolsonaro e a prisão de Jair Bolsonaro, e portanto vocês que estão desse lado, partilhem o documentário, vejam o documentário, levem às vossas comunidades, façam sessões de visualização, porque este é um ano fundamental, é o ano das eleições que podem devolver a liberdade ao Brasil. Se o Brasil virar à esquerda, continuar à esquerda, o poço vai ficar mais fundo. São mais 2 bandidos de bata preta que entram para o STF. Bolsonaro irá apodrecer e morrer na prisão, e mais patriotas vão sofrer. Portanto, este é o ano de dar tudo. É o ano em que temos que mostrar que houve um golpe eleitoral e fraude eleitoral em 2022, que houve uma injustiça e uma cilada do 8 de janeiro para prender Bolsonaro e prender milhares de patriotas e pôr fim a mais de 70 dias de protestos que aconteceram em frente aos acampamentos. E, portanto, o meu pedido aqui a todos vocês é só este. Já que os grandes nomes da direita, aqueles nomes que têm 10, 20, 15 milhões de seguidores, não falam no filme O Falso Juiz, vocês podem reparar, vão às redes sociais de Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Eduardo Bolsonaro, não vão ver lá uma única menção ao filme, ao único filme no mundo que fala sobre a fraude eleitoral, que
fala sobre a perseguição, que fala sobre o 8 de janeiro, um filme dublado em português do Brasil, um filme feito em inglês, gravado em 10 países durante mais de um ano e meio e que está a ser ignorado pelos grandes nomes da direita. Então temos que ser nós, tem que ser o povo a levar o filme o mais longe possível, pois é um filme que vai marcar uma era. Daqui a 50, 60, 70 anos, as pessoas vão ver o filme e vão perceber o maior golpe da história que foi dado no Brasil. Aqui continuamos à espera que chegue então o ladrão Lula da Silva. Como podem ver, André Ventura continua a aproveitar para tirar fotografias aqui com as pessoas que se vão juntando à sua volta. A manifestação vai arrefecendo, com certeza, porque já estamos, como podem ver nesta transmissão, já estamos há 2 horas e 34 ao vivo, já houve muitos discursos, já houve muitos gritos, e as pessoas estão naturalmente cansadas. Ainda assim, muitos não arredam pé daqui, não tiram pé daqui, para que quando Lula da Silva chegar, ele ouça bem alto que não o queremos cá e que ele é um bandido corrupto, que não é bem-vindo a Portugal. Vou então mostrar-vos aqui mais um pouquinho aqui do ambiente, aqui com André Ventura a aproveitar para tirar fotografias com os fãs, numa altura em que até eu próprio vou tirar uma fotografia também. Obrigado, um abraço. Pode tirar, sim senhora, estamos aqui. Enquanto eu filmo o André Ventura, tiramos nós também aqui uma fotografia. Fã número 1. Obrigado. Te sigo, tá? Ora, vamos então tirar nós aqui também uma fotografia. E muito obrigado, e parabéns por ter vindo. E estou vindo do trabalho e passei aqui, não podia deixar de não passar, né? É claro. Muito bem, bem-vinda, bem-vinda. Ora, enquanto André Ventura tira fotografias de um lado, eu vou tirando do outro. Muito obrigado. Ora, bem-vindas. Mais uma fotozinha. Eu vou aqui mostrar aqui também aqui para a transmissão, para que também vejam o carinho que o povo brasileiro também me dá aqui. Em Portugal, na Europa, mais uma fotografia. Você é nosso ídolo. Obrigado, muito obrigado. Indispensável ter registrado. Parabéns por terem vindo. Vamos a mais uma foto aqui ao vivo. Parabéns. Que zona do Brasil é que és? Londrina, Paraná. Londrina, uma mensagem para lá, para Londrina. A Londrina é uma terra muito querida, de uma grande produtividade no setor agrícola, e pronto, sofre muito também com todas essas opressões e todas essas bandalheiras que lá se encontra. Mas eu quero fazer também aqui não sei, talvez uma denúncia. Os policiais federais que ali estavam... Sim, nós já temos vindo denunciando. Eu e a minha mulher junto com a minha filha. Literalmente foram conosco ali filmar somente eu, minha mulher e minha filha ali, os policiais federais aqui que estão. E claro, eu vou ter que ir para o consulado daqui a um tempo para registrar minha menina e provavelmente isso vai ter alguma repercussão. É a Polícia de Moraes, como sempre, não é? A Polícia de Moraes já está também atuando aqui para querer saber o que está se passando aqui, porque a Polícia Federal veio filmar eu e minha menina de 2 anos. Uma vergonha, é uma vergonha. É a Gestapo de Alexandre Moraes. Olha, então vamos aqui à nossa foto, ao nosso vídeo. Sim. Vamos lá, fazer uma fotinha. Obrigado. E obrigado. E agora sim, uma mensagem aqui para o Brasil. Olá, olha, eu estou aqui com muito gosto. Agradeço imenso o André Ventura, o Chega, por podemos manifestar aqui. Eu sou dentista de criança, trabalho com bebês e tive que ir embora do Brasil por não suportar aquela vacinação obrigatória a bebês com 6 meses de idade. E eu vendo as crianças adoecendo, os pais não querendo aplicar a vacina, mas perderiam as bolsas se não aplicassem a vacina. A guarda dos filhos também, que o Brasil é o único país do mundo que obriga bebés de 6 meses a serem vacinados contra a Covid quando nem há pandemia. É uma vergonha e só pode indicar a corrupção habitual. E ainda por cima em Portugal, quando a comunicação social agora a falar de reações adversas, de problemas com a vacina, e o Brasil obriga os bebés a serem vacinados todos os anos. Exatamente. Contra a Covid. Exatamente. Eu deixei 2 empregos públicos lá, porque ele foi à televisão com a ministra da Saúde e desafiou os profissionais de saúde, dizendo que os profissionais de saúde que falassem contra a vacina poderiam responder juridicamente. Então eu pensei, eu sou portuguesa e não vou ser presa no Brasil. Lula, você não é bem-vindo aqui em Portugal. Você não é o presidente do Brasil, você não foi eleito, você não é bem-vindo aqui. Muito bem, palavras fortes aqui. É uma foto ou é para falar? Também, uma foto. Olha, uma fotografia, mais uma fotografia enquanto aguardamos aqui a chegada de Lula da Silva.
Obrigada. Obrigado e bem-vinda. Uma mensagem aqui para o Brasil, de uma brasileira aqui em Portugal. Vamos lá. Boa tarde, gente. Meu nome é Nayara, sou analista internacional. Estou aqui em Portugal estudando e trabalhando. Hoje aqui nessa manifestação contra o Lula, acompanhado pelo Ventura. Quero dizer para vocês, não desistam. O Brasil está num momento muito crítico, mas nesse momento nós temos que unir forças contra o PT. A eleição está chegando, estamos atrás, vamos Bolsonaro, vamos com tudo, não vamos desistir, vamos manter a fé em Deus que tudo vai dar certo. Muito obrigado, muito obrigado. E voltei a lembrar que estamos à espera que chegue Lula da Silva, já está atrasado há quase 3 horas, o ladrão não chega a horas, nem sequer é uma visita presidencial, chega a horas, e o lugar do ladrão é onde? Na prisão. O sonho de todo brasileiro é esse canalha ladrão nas estradas grandes. Ele e mais gente, né? E o Alexandre Moraes, Gilmar Mendes, Toffoli, Carmen Lúcia e tudo mais. Ora, enquanto aguardamos pela chegada do ladrão, vamos aqui tirando fotografias, mais uma fotografia aqui então. A minha mulher fica do lado. Ora, então vamos lá. Estamos em direto para o mundo inteiro à espera do ladrão brasileiro e português aqui juntos. É verdade. Agora está. E obrigado por terem vindo. Vamos, sim senhora. Vamos libertar o Brasil. É a altura de libertar o Brasil, não é? É toda corrupta, toda. Alexandre de Moraes, cadeia para ele. Exatamente. Hoje aqui não é um presidente, é um ladrão corrupto, comunista, desgraçado e maldito. O STF também. Exatamente. O povo português vai te pegar. Ora, eu não sei se nós vamos apanhar a tempo aqui, se vamos trazer nesta transmissão a chegada de Lula da Silva. A informação que temos é que está atrasado e provavelmente vamos dar por encerrada esta transmissão já com mais de 2h40. Eu lembro que nesta transmissão entrevistámos em exclusivo André Ventura e mostramos também aqui todos os discursos que aconteceram nesta manifestação gigantesca contra o homem dos 9 dedos, o ladrão, o corrupto, o presidente ilegítimo eleito com fraude eleitoral, levado ao colo por um Tribunal Superior, STF corrupto também. Aproveito aqui para me despedir de todos vocês. A manifestação já dispersou junto da estrada porque muitas pessoas já desistiram. Lula da Silva está atrasado, mas eu não quero deixar de me despedir agora de todos vocês. Foram mais de 9.000 telas que estiveram aqui ao vivo no conjunto das 3 redes que foi feita esta transmissão: YouTube, Facebook e X. Quero agradecer-vos muito a vossa presença. Obrigado e já sabem, vejam, partilhem o documentário Falso Juiz, é o único filme que mostra a verdade. Um abraço a todos e até à próxima.